galera irada, vamos começar a nossa primeira aula de Geografia de Santa Catarina? Vamos lá, hein? Na aula de hoje falaremos sobre a parte física da Geografia de Santa Catarina. Vamos começar a nossa aula falando da localização. Vamos localizar aí para você o estado de Santa Catarina. Você sabe que pertence à região sul do Brasil, juntamente com o Paraná e juntamente com o Rio Grande do Sul. Estamos abaixo da linha do Equador, então Santa Catarina está no hemisfério austral. A oeste de Greenwich, no hemisfério ocidental, 100% no ocidente e 100% no sul. O território catarinense tem 95.318 km². É o menor estado da região sul do Brasil e um dos menores do Brasil. Corresponde a mais ou menos 1,16% do Brasil, galera. Então é um pequeno estado. E 16%, mais ou menos, 16,5%, corresponde à região sul. Então é o menor estado da região sul e um dos menores estados do Brasil. Nós temos fronteira norte com o Paraná, sul com o Rio Grande do Sul, leste com o Oceano Atlântico e oeste com a Argentina. No mapa aqui, vamos revisar o que eu falei para você. Então estamos primeiro totalmente no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, ou hemisfério austral ou meridional, pode aparecer assim na prova, né? Estamos também abaixo do Trópico Capricórnio, então estamos totalmente na zona temperada sul e estamos a oeste do meridiano de Greenwich, então estamos no hemisfério ocidental, 100% no ocidente, banhado assim como o Brasil, obviamente, apenas pelo oceano, que é o Oceano Atlântico. Temos mais de 530 quilômetros de litoral. O estado de Santa Catarina, você sabe, né? Tem aqui o estado de Santa Catarina, esse meu desenho belo, nós temos aqui meio que fosse um triângulo, né? É mais ou menos essa informação. A base, digamos, desse triângulo é um oceano Atlântico aglomerado. E os pontos extremos também pode aparecer numa questão mais salgadinha para você. Ao norte nós temos lá a curva do rio Saiguaçu, né? Que fica a nordeste de Santa Catarina. O ponto mais ao sul de Santa Catarina, nós temos lá a nascente do rio Mampituba. A oeste, a confluência do rio Peperiguaçu, que é o rio que divide Santa Catarina com a Argentina, e o rio Uruguai, que é formado pelo Pelotas e o Canoas, formam o rio Uruguai. Então, o encontro do rio Uruguai e Peperiguaçu é o ponto mais a oeste do estado. E mais a oeste, fica dentro da ilha de Santa Catarina. O nome da ilha de Florianópolis não existe, o nome é Ilha de Santa Catarina. Ali fica um ponto extremo leste, que é a Ponta dos Ingleses, o ponto mais a leste que existe de Santa Catarina. Tranquilo isso, né? Vamos lá. E aqui as fronteiras. Então, a maior fronteira com o Rio Grande do Sul, 958 quilômetros. Depois, com o Paraná, 754 quilômetros. Depois, a leste, com o Oceano Atlântico, 531 quilômetros. E a nossa menor fronteira, formando aquela explicação do triângulo, com a Argentina, 246 quilômetros, limitada pelo rio Peperiguaçu. Vamos entrar agora na geologia, galera. Começamos pelas rochas, né? Os grandes blocos rochosos. Obviamente, nessas porções nós temos vários tipos de rocha pelo processo de formação. A gente fala de um modo geral. Então nós temos aqui na porção, né, que está em branco para você no mapa, né, a porção mais ocidental de Santa Catarina, formada por rochas do tipo ígneas, extrusivas da era Mesozoica. Ali acontece o derramamento basáltico, né, na era Mesozoica, conhecido como derrame de Treppe, DRAPP. Esse derrame de Treppe deu uma origem ali a rochas vulcânicas da era Mesozoica, beleza? Tá, Marcelo? E essa porção no meio aqui em azul? Essa porção aqui no meio azul são rochas sedimentares da era Paleozoica. Vai coincidir com a formação aquela, né, de carvão mineral, que ela vai desde lá do Rio Grande do Sul até lá parte do Paraná, até próximo a São Paulo, beleza? Então nós temos essa parte em azul, rochas sedimentares, a maior parte da era Paleozoica. Em vermelho, essas duas porções aqui menores, nós temos também rochas sedimentares, mas já mais recentes da era Cenozoica, do período Quaternário, né? A formação das planícies ali. Em amarelo, nós temos a maior parte também rochas cristalinas intrusivas, destaque para o granito, obviamente que temos outros tipos de rocha, mas são as rochas mais antigas de Santa Catarina, da era pré-cambriana. Então são rochas ígneas mais antigas da era pré-cambriana, né? Então formou rochas ígneas extrusivas da Mesozoica, amarelo, rochas ígneas intrusivas, a maior parte da pré-cambriana, em azul, rochas sedimentares da Paleozoica e em vermelho, rochas sedimentares
da Cenozoica. Vai lá, galera. Relevo acidentado, formado principalmente por planalto. Planalto é o que predomina em Santa Catarina, né? Um relevo bem acidentado. Se a gente fosse fazer aqui um esquema para você do perfil de relevo, já aproveitando para trabalhar um pouco de atualidades, né? A nova classificação do relevo, nós temos esse perfil saindo lá do Atlântico e indo para o extremo oeste. Basicamente esse é o perfil do relevo de Santa Catarina. E aqui nós temos a imagem para você, a maior parte é Planalto, a parte mais central do estado, onde tem as maiores altitudes. Obviamente sabe que fica aqui no Planalto Meridional. Nas classificações antigas de relevo, nós dividimos em 4 unidades. 2 planícies, a planície costeira e litorânea e a planície do Uruguai, e 2 planaltos, o Planalto Meridional e o Planalto Cristalino, tá? Então são 2 blocos de planalto. Nessa porção mais aqui para o oeste, formação, como eu falei para você, por derramamento basáltico. É a mesma formação que vai dar origem lá às cataratas de Foz do Iguaçu e também no aquífero Guarani, beleza? Segue lá, galera irada, aqui a hipossometria, que seria a altitude, como eu falei para você, nessa parte mais central, a parte mais elevada, que é acima de 800 metros, que é essa parte aqui no desenho. Na nova classificação de relevo, cá comigo, nós temos 3 unidades apenas. 1, 2, 3. A primeira unidade é chamada Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Essa área aqui, tá? Da Bacia do Paraná. O 3 são planaltos também, né? Serras e planaltos, né? Planaltos, né? Do Atlântico, beleza? Então essa é uma outra classificação segundo Jerônimo de Royce. E no meio aqui nós temos uma depressão, que é a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. São as 3 unidades presentes na classificação mais moderna de relevo. Se cair, você tem que saber, hein? Vamos lá comigo aqui, continuando. O ponto mais alto de Santa Catarina, né, é o Morro da Boa Vista, com 1.827 metros, e ele fica entre Bom Retiro e Urubici. O segundo ponto é o Morro da Bela Vista, que é chamado Morro do Guizone. Por que a diferença? 1.823 metros. E você que está assim, será? Claro, você sabe que o mais famoso é o Morro da Igreja, pela questão da pedra furada, é muito irado lá, galera. Se você não conhece, vai lá, leva a gatinha, leva o gatinho, pega um friozinho, garra, bate uma foto, né? Escolha um bom tempo para ver a pedra furada. Muita gente vai lá, marca, tudo fechado, não vê nada. Pode ter acontecido com você, mas é irado realmente, beleza? Então nós temos ali o Morro da Igreja, 1.822 metros, é o mais famoso. Então por isso que a pessoa pensa que ele é o mais alto, beleza? Lá nós temos sim o ponto mais alto habitado, porque lá tem uma base, né, em cima, bem no topo, né, da aeronáutica, e é por isso também que ali foi registrada a temperatura mais baixa do Brasil, foi menos 16 graus. Né? Isso vai mais tempo, antigamente não tinha as estações automáticas, obviamente a gente sabe que Urupema, né, dão umas temperaturas mais baixas do que Urubici, porém hoje Urupema tem uma estação automática, mas antigamente não tinha, a pessoa tinha que ir lá medir a temperatura, né? E era medida às 9, às 15 e no final da tarde, puxando para a noite, né? Então 9, 15 e 20 horas, 19 horas, depende a programação da estação. Eles iam lá medir para ver qual é que era a temperatura. E ali na estação, né, que tem a base aeronáutica, eles conseguiram registrar menos 16 graus, recorde do Brasil. Beleza? Segue lá comigo. Chegamos ao litoral catarinense, divide em 3 partes o litoral catarinense. Né? Se a gente pegar do norte do estado até o farol de Santa Marta, formado por várias baías e enseadas, já um relevo mais recortado, as belas praias, né? São praias menores. E já do farol de Santa Marta para baixo, as praias mais abertas. A consequência disso, galera, é a formação dos manguezais. Manguezal só vai até o farol de Santa Marta. Para baixo, pela formação do litoral, praias abertas, não temos manguezais. Se você olhar o Brasil, vai lá do norte do Brasil até o farol de Santa Marta, até Laguna tem manguezal. Devido à formação de para baixo, nas praias, né, de Mar Grosso aberta, que tem no sul de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, não temos manguezais. E os manguezais, sabe, são muito importantes, que é o berçário de várias espécies marinhas que entram, né, que dá no encontro da foz do rio, né, com o mar, ali forma um manguezal, né, galera? Vamos lá, continuando aqui. Seguindo a parte da vegetação, nós temos aqui uma vegetação, né, não tanta variação. Nós temos predominante da mata original, a araucária, depois a mata atlântica, a floresta subtropical aqui na margem do rio Uruguai e a vegetação de campos e, por último, claro, aqui a vegetação litorânea. Essas são as vegetações aí que temos no estado de Santa Catarina.
obviamente muito desmatada, galera. Já vamos ver isso aí. Algo também para aprofundar mais para a CAF, né? Não é comum cair esse tipo de questão na UFSC, na UDESC, mas vamos falar para você a informação, que é qual é a flor símbolo de Santa Catarina. É uma orquídea chamada Laelia purpurata. Em 83, o governador Amin, né, que era o governador de Santa Catarina, ele decretou a flor e a árvore símbolo. A flor foi uma orquídea, em homenagem porque Santa Catarina exportava muito dessa orquídea para a Europa, e a árvore foi a embuia, típica de Araucária, mas presente em todo o estado catarinense, galera. Beleza? Segue lá comigo, aqui nós temos, né, a vegetação Ombrófila densa, que é a Mata Atlântica, a Ombrófila mista, que é a Araucária laranja, a floresta estacional decidual, que é aqui a floresta subtropical, uma subdivisão da Mata Atlântica, e depois ali nós temos campos, a vegetação herbácea, né, formada por gramíneas, né? Vamos começar por qual? Pelas araucárias. A araucária é muito importante, a gente sabe, porque era a vegetação original e é a vegetação muito desmatada, restando 5% muito importante no processo de colonização do Brasil. Aqui, a árvore símbolo da araucária, o pinheiro do Paraná, ou chamado cientificamente pinheiro angusticifoliado, né, muito desmatado. Então essa vegetação ela é ombrófila mista. Ombrófila, uma vegetação que recebe muita umidade, mista, que tem angiosperma e gimnosperma. Essa vegetação ela é heterogênea, porém tem uma pequena variação de espécie, né? Já vi em provas vestibulares assim, ó, ela é parcialmente homogênea. O pinheiro da araucária do Paraná é o mais famoso, mas nós temos erva mate, nós temos imbuia, dentre outras árvores. Então ela não é homogênea, ela tem uma pequena variação. Essa vegetação, ela foi muito desmatada. Sabe que na região, né, puxando para o oeste catarinense, ela teve o seu processo de colonização mais tardio comparado com o estado de Santa Catarina, muito associado ali na construção de uma ferrovia de São Paulo até o Rio Grande do Sul, beleza? Sabe disso. Antigamente tinha ali o caminho dos tropeiros, tudo bem, né? A região era... A população original do oeste catarinense era indígena, né? Destaque para Xoclengues, Caigangues, dentre outras tribos indígenas, mas principalmente essas, que depois sofreram, né, a influência pelos tropeiros. Alguns filhos desses tropeiros acabaram se desgarrando, né, dando origem ali aos caboclos, da mistura do branco com o indígena. Obviamente chega depois fortemente a construção da ferrovia, isso ali a gente sabe no século XIX, né, então começa a construção dessa ferrovia, e o pagamento da ferrovia foi 15 quilômetros para cada lado, e foram acabando assim, né, o início do desmatamento dessa vegetação. Várias serrarias nômades foram instaladas, extraindo mais essa madeira, e também o processo de colonização, as companhias de colonizações, você deve ter estudado em história, que migraram muito do Rio Grande do Sul, também do Paraná, e foram comercializando ali com os imigrantes, principalmente alemães e italianos, e montando serraria e acabando assim com essa vegetação, e esgotando praticamente, restando 5% apenas dessa vegetação, galera. Aí nós chegamos, obviamente, na Mata Atlântica. A Mata Atlântica, né, hoje, se você falar qual é a mata que mais tem, né, da que sobrou, é a Mata Atlântica. Mas por que tem bastante, Marcelo? Devido a alguns parques ambientais, como a Serra do Tabuleiro, na Grande Florianópolis, que ajuda a preservar essa vegetação, ajuda, mas nem tanto, o pessoal vai invadindo ali, vai desmatando mesmo, mas a área assim, ainda tem 17% da mata original, comparada com outros estados, é um percentual aceitável aí. A vegetação é heterogênea, densa, ombrófila, latifoliada, como você viu na nossa aula de florestas tropicais, né? Várias espécies, mata fechada, então você sabe muito bem disso. O desmatamento dessa vegetação muito associada à urbanização, à especulação imobiliária, já que é a área mais ocupada do estado, beleza? Segue lá. E a floresta, né, subtropical, chamada floresta decídua, que seja, as suas folhas caem no inverno. Ela foi muito desmatada, resta pouquíssima vegetação, mais ou menos 2% dessa vegetação. E ela foi desmatada, obviamente, pela agropecuária e também extração da madeira para comercialização. Beleza? Depois chegamos em Campos. Campos, vegetação de áreas de planalto mais elevadas. Pode ver, se você associar o relevo, nas áreas mais elevadas. Vegetação herbácea, muito utilizada para a pecuária. Por isso que ela não é tão degradada, até hoje é muito utilizada para a pecuária. Obviamente a galera também vai desmatando essa vegetação e tendo as suas plantações de soja, de grãos e assim por diante. Mas, devido à altitude, elas são muito utilizadas ainda para a pecuária, beleza? Segue lá e sobrou aí os manguezais e restingas. Manguezais e restingas no litoral, obviamente, vegetação
vegetação litorânea. Os manguezais são halófilos, plantas adaptadas ao ambiente salgado, e também pneumatófilos, raízes aéreas, Lembrando que vai até a laguna, não esqueça disso. Um detalhe também, as restingas é vegetação de praia, podem ter pequenos arbustos, algumas árvores frutíferas, também plantas rasteiras, muito degradado pela especulação imobiliária. Beleza? Aí passamos a vegetação, vamos só revisar o que sobrou. 17% de Mata Atlântica, 8% de vegetação litorânea, 5% de araucária e 2% de floresta subtropical. Chegamos na hidrografia. A hidrografia de Santa Catarina tem a mesma característica da hidrografia geral do Brasil, ou seja, pluvial, perene, planalto, exorreque e estuário. É a mesma característica, galera irada, tá? Então, o relevo do planalto tem um grande potencial em energia. Várias pequenas usinas hidrelétricas espalhadas, principalmente na bacia do Uruguai, aqui em Santa Catarina. Regime, totalmente os rios são formados pela chuva, Os rios são perenes, como o clima é subtropical, chove o ano inteiro, não secam os rios, e a drenagem, todos os rios vão drenar no mar, mesmo os rios que correm para o interior. Agora a gente vai usar essa mesma imagem para explicar para vocês as vertentes. Marcelo, tem vertente? Tem duas vertentes. Os divisores, já foi questão de vestibular, o 1 a gente chama de Serra Geral, e o 2 a gente chama de Serra do Mar. São os divisores da hidrografia de Santa Catarina. Os rios que vão correr para a vertente litorânea e os rios que vão correr para a vertente do interior. Da vertente litorânea, Itapocu, Itajaí-Açu, Tijucas, Cubatão do Sul, Tubarão, Aranguá, Mampituba, os principais. Da vertente interior, principais Canoas, Pelotas, Uruguai, Peixe são os principais. O maior rio de Santa Catarina é o Uruguai, formado pelo encontro do Pelotas e do Canoas. O único rio que divide com outro país aqui é o Peperiguaçu, no extremo oeste catarinense. A bacia genuinamente catarinense, a maior, é a bacia do rio Itajaí-Açu. O rio genuinamente catarinense, o maior, é o rio, pode dizer, o rio Canoas, que ele nasce lá no ponto mais alto, o Morro da Boa Vista. A hidrografia catarinense, a lunerada, ela está muito comprometida, devido à poluição, principalmente da urbanização, ou então da agroindústria. Cada uma região tem um motivo. A urbanização, obviamente, ela vai afetar todas as regiões do estado, tá? Se você pegar ali, o oeste, a urbanização contamina, porque não existe uma política, uma prática no Brasil inteiro de fazer saneamento básico. A galera gosta muito de operação tapete preto, fazer asfalto, A gente sabe por quê. Olha as empreiteiras aí, vamos lá. Continuando aqui, então nós temos aqui todo esse processo que existe de poluição pela urbanização em todo o estado, mas cada uma das regiões tem ligado à sua economia. O oeste e o oeste, a agroindústria e também o uso abusivo de agrotóxico. Nós temos o nordeste, além da urbanização, as indústrias, que é a região mais industrializada, metal, mecânica, de plástico, dentre outros segmentos. O Vale da Jaí com as indústrias têxteis. O sul do estado com o carvão mineral. Beleza, galera? Muito poluídos. Aí chegamos aqui com umas imagens. Nós temos a construção de várias barragens para as conter as enchentes nos rios, principalmente no Vale do Itajaí. A região também é aproveitada esses rios, além da pesca, também o turismo é forte. E os portos, a gente não pode esquecer, a gente vai ver nossos portos na nossa aula de número 2 de Geografia de Santa Catarina. Vamos a uma questão? Vou fazer uma questãozinha, vou largar aqui na tela para você. Você trava a questão, uma questão que caiu na UFSC, para você ver como que aparece isso no vestibular. Vai lá a questão, pum, vamos ler aqui para você. A bacia do Uruguai, que influencia uma vasta área do território dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, figura entre as mais importantes, sistemas hídricos da região sul. E você vai assinalar as corretas. Primeira, o Rio Uruguai, o mais importante manancial do sul do Brasil, nasce da confluência do rio Pelotas e Canoas e demarca grande parte da fronteira. Sim ou sim? Obviamente, facílima essa frase, A gente falou na aula para você. 2. A bacia do Rio Uruguai, do ponto de vista energético, possui significativo potencial, mas sua utilização deflagrou conflitos com agricultores, atingidos por barragens. Sim, galera, gerou um movimento chamado movimento, da população atingidas por barragens e reivindicando aí, claro, indenizações, também que não fossem construídas novas barragens, principalmente na região do Uruguai do oeste catarinense, tá? Aí nós temos a 4, a formação do reservatório para o funcionamento das hidrelétricas de Itá e Machadinho inundaram terras catarinense e gaúcha de municípios situados próximo ao Uruguai. Verdadeiro. Machadinho fica no Rio Grande do Sul, mas é bem na fronteira, e Itá em Santa Catarina, na fronteira também. As duas cidades sofreram alagamentos. Isso é verdadeiro. A próxima.
né? Nós temos lá o sistema hídrico do Uruguai, que foi porta de entrada para a ocupação de colonização boa parte do oeste catarinense, vem sofrendo um processo de degradação, reflexo da economia regional, afetando a qualidade de vida da população. Obviamente, né? Foi a entrada de muitos imigrantes pelo rio Uruguai, as margens do Uruguai surgiram várias cidades, e claro que a utilização devido ao agrotóxico, a agroindústria vem contaminando sim e afetando, né? Porque a população, para a sua água, vem desse rio, grande parte, então, obviamente, a contaminação afeta a população. Óbvio também. Por enquanto, 15. E a última, o rio Uruguai, além de servir como fronteira entre as terras gaúchas e catarinense, né, separa o Rio Grande do Sul do Paraguai. Não, né, querido? Não, né, querido? Nada a ver, né? Lá em cima, né, o rio Uruguai é na porção, né, ao sul, não tem fronteira com o Paraguai nenhuma, beleza? Então está errada essa, ficando 15, uma questão muito tranquila. Vamos lá para falar do clima agora. Fizemos uma revisão, clima. O clima, né, de Santa Catarina é o clima subtropical, totalmente subtropical, mesotérmico úmido com chuvas bem distribuídas. Olha aqui o climograma mostrando para vocês, chuvas bem distribuídas, temperatura quente no verão, frio no inverno. A gente pode falar das massas de ar, atuação de 3 massas de ar. A massa tropical continental, que atua mais na porção oeste, a tropical atlântica mais no litoral. E temos em todo o estado a polar atlântica, beleza? Quando a polar atlântica se choca com uma dessas massas de ar, formam as frentes frias e dando também uma chuva bem típica aí, as chuvas, né, que seria frontais, o choque das massas de ar, né? Então, em segundo a frente fria, quem é manezinho lá da ilha de Florianópolis é a lestada, né? E o outro pessoal do oeste catarinense, né, os tchô da vida aí, ou de outra região, né, gorizada aí, sabe que traz aí uma chuva aí de vários, de 3 a 7 dias, dependendo da intensidade dessas massas de ar. Já que falamos de chuva, para não cair em pegadinha, o oeste catarinense, o extremo oeste, onde temos as maiores índices de chuva, com a média, né, anual de 2.300. Também a região nordeste, ali Joinville, também é uma cidade que chove bastante, beleza? Outras cidades também, Alfredo Wagner, que também acabam tendo um alto índice pluviométrico. Tá? Um dado interessante, a temperatura, obviamente nas áreas de Planalto as menores temperaturas, mas a variação de temperatura, uma coisa bem óbvia em qualquer parte do Brasil, quando eu vou indo para o interior, maior é a variação de temperatura, porque você sabe que a água é um regulador térmico, então aqui nós temos, né, as menores variações de temperatura. Segundo a classificação climática de Köppen, 2 classificações. Nas áreas mais baixas até 600 metros, CFA, Planalto, aqui em branco no mapa, CFB, C mesotérmico, F úmido e B com verão ameno. Quanto mais alto, mais frio, e isso dá um verão mais brando. Beleza, galera? Continuando, El Niño. O El Niño é o aquecimento, né, das águas do Pacífico e afeta muito Santa Catarina. O El Niño traz chuva, enchente para Santa Catarina, beleza? Tem que saber, como curiosidade apenas, não, né, mas para saber que em 83 começa uma festa típica que a galera gosta muito em todo o Brasil, que é chamada Oktoberfest. E essa Oktoberfest, um dos motivos, não apenas esse, já queriam fazer a festa, o governador era o Esperidião Amin na época, e ele, né, ajuda e fomenta a organizar a festa para angariar fundo e também para motivar, né, para alegrar a população que sofreu muito com a destruição, devido a um ano de El Niño muito forte, que foi entre 82 e 83, que massacrou, gerando muita morte e destruição na região do Alto Vale da Jaí. A Laninha é o resfriamento da água. O resfriamento para Santa Catarina traz seca, estiagem, perdas na agricultura. Veja nossa aula de clima lá, você vai ver lá toda essa questão das anomalias climáticas, explica o El Niño e a Laninha e a consequência dele para todo o Brasil, explica que ele é cíclico, né, que tem a ver com a temperatura da superfície do mar. Veja nossa aula lá. Beleza? Bom, galera irada, fechamos a nossa aula de número 1 da Geografia de Santa Catarina, no nosso Geoflix, o nosso novo projeto aí, procurando, claro, atender a todos os objetivos dos alunos, seja vestibular regional, seja vestibular nacional e seja Enem, o melhor canal, a melhor plataforma de geografia do Brasil, a gente sabe que é o Geografia Irada. Beijo no seu coração, vamos estudar, hein, galera?